Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Saudações para você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer Enem amanhã. Segundo dia de prova, Ciência da Natureza e Matemática, e o programa Equipe em Casa sempre ao seu lado. No primeiro bloco de hoje, Ciência da Natureza com o professor Reinaldo. Mais um Enem chegando, e quem está no Equipe está bem preparado. Mas essa aulazinha aqui é um assunto que normalmente cai no Enem. Espero que caia nesse domingo. É ecologia. Vamos falar de ecologia, vamos ver os principais pontos do assunto chamado ecologia. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar são os conceitos em ecologia, tá? O primeiro conceito é de habitat. Habitat é o local onde vive um determinado ser vivo, não é isso? O segundo tipo é o nicho ecológico. O nicho ecológico, ele está relacionado a onde o indivíduo vive, como ele vive, do que ele se alimenta, qual é o horário da reprodução dele, qual é o horário de saída para ele caçar. Ou seja, você tem todo um conceito, toda uma informação sobre aquele ser vivo. Outro conceito é de população, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Olha lá, um conjunto de ratos, tá? Se esses ratos forem da mesma espécie, é a nossa população. Comunidade é um conjunto de populações, beleza? Que habitam um certo local por um certo tempo. Ecossistema. Ecossistema já é a interação entre fatores bióticos e fatores abióticos, certo? É os fatores bióticos, que é a comunidade, com fatores abióticos como clima, pressão, temperatura, chuva, umidade. Outro conceito importante é biosfera. Biosfera é o local da Terra onde você encontra a vida, né? Tudo aquilo onde nós estamos rodeados é a nossa biosfera. O ecótone, gente, é uma zona de transição entre dois ecossistemas, tá? É uma zona onde é possível você ver populações de dois ecossistemas distintos, cadeia e fluxo de energia. O que vocês estão vendo aí é uma cadeia alimentar. Não esqueçam que na natureza não existe uma simples cadeia alimentar. O que nós temos é uma teia alimentar, beleza? Mas a partir da cadeia alimentar, a gente pode falar sobre fluxo de energia. Dê uma olhada aí que essa cadeia começa com um capim. Toda a cadeia alimentar ela tem que começar com produtor, gente. Produtor ou o nosso primeiro nível trófico. Esse capim aí, ele é comido pelo inseto. Esse inseto, então, é o nosso consumidor. É o consumidor primário, ou herbívoro, ou segundo nível trófico, beleza? Aí você tem o sapo, que passa a ser o consumidor secundário, e ele é o terceiro nível trófico. A partir daí você tem a cobra, consumidor terciário, e o gavião, consumidor quaternário, que é o último nível da cadeia, é o topo da cadeia alimentar, é o gavião. Mas, Reinaldo, por que tu estás falando de fluxo de energia? Porque, gente, uma cadeia alimentar nada mais é que uma passagem de energia. Então, vocês estão vendo aí no nosso esquema que o capim é o que tem mais energia, porque ele é o produtor. E aí, ao passar energia para o inseto, essa energia vai diminuindo. Sempre a energia vai diminuindo do produtor até o último consumidor. Vamos lembrar pirâmides ecológicas, tá? O que é uma pirâmide ecológica? Gente, a pirâmide ecológica nada mais é que a cadeia alimentar agora colocada em forma de gráfico. É isso que é uma pirâmide. Nós temos três pirâmides. A pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Essa que vocês estão vendo agora é uma pirâmide, tá, de números, né? Onde vocês estão vendo que essa pirâmide pode ser invertida ou pode ter outra composição. Eu coloquei para vocês a primeira pirâmide, dê uma olhada aí, onde eu tenho 35 mil produtores. Esses 35 mil produtores sustentam 17 mil consumidores primários, que vai sustentar 1.500 consumidores secundários, que sustenta 500 consumidores terciários. Outra pirâmide já que muda um pouco, né? Não é aquela coisa tradicional, é a do lado aí, onde em uma árvore, olha lá, olha o número, uma árvore, eu vou ter 700 insetos, vou ter 50 pássaros, e esses 50 pássaros menores vão ser consumidos por 3 pássaros maiores. A outra pirâmide é a de biomassa.
Biomassa é a massa, é o peso do indivíduo, é a massa viva do indivíduo. Então você tem aí essa pirâmide, que também pode ser invertida. Você tem aí 10 mil quilos de ervas para sustentar 1.000 quilos de consumidores primários. Agora, não errem isso. Esta pirâmide que está sendo mostrada para vocês de energia, essa sim nunca pode ser invertida. É uma pirâmide sempre decrescente. Lembra que eu falei lá atrás? Quem é que tem o maior nível de energia? É o produtor. A partir daí sempre vai diminuindo. Então aprendam isso, gente. Pirâmide de energia não é invertida. Sempre é desta forma que vocês estão vendo no esqueminha aí de vocês. O produtor é que tem maior energia e a partir daí vai diminuindo. Beleza? Deu para entender pirâmide? Safo isso? Então bora passar para mais um ponto aqui. Bora lembrar população. O que é população que eu falei lá atrás para vocês? É um conjunto de indivíduos da mesma o quê? Espécie. Mas, Reinaldo, por que eu tenho que saber essa população agora? Porque o Enem pede dinâmica de população. Se uma população cresce, se uma população cai, ou seja, ele quer saber a sua densidade. O que mexe com a densidade populacional. Natalidade mais imigração, ou seja, muitos indivíduos entrando, aumenta minha população. Automaticamente aumenta a minha o quê? Densidade. Já ao contrário, mortalidade e emigração, logicamente que vai ter um declínio populacional. Então eu vou ter o quê? Uma redução de população ou diminuição da densidade. Esse gráfico mostra o que eu falei para vocês. Vocês estão vendo que o primeiro gráfico lá é a curva do potencial biótico. Comida farta, espaço, ausência de predador, ausência de parasita. Automaticamente, esses fatores estando presentes, né? Ausência de predador, ausência de parasita, muita comida, muito espaço, isso faz o quê, gente? A população crescer. Só tem um problema, a natureza ela deixa a população crescer até o seu limite, que seria essa reta azul que vocês estão vendo, que é o tamanho máximo suportado pelo ambiente. O ambiente só suporta aí. Quando chega nesse ponto, o que é que vai acontecer? Vem o que a gente chama de resistência ambiental. Ou seja, vem a natureza fazendo com que a população caia, que é a resistência ambiental. Seria falta de comida, falta de espaço, aumento de predador, aumento de parasita, aumento de doenças, tudo isso faz a população cair. Isso se chama resistência ambiental, que é representado aquele espaço ali amarelo. E a população cai para a linha vermelha, que é a curva real. Deem uma olhada que na curva real, a população ela fica flutuando na linha azul. Ora, você cresce um pouquinho, mas cai um pouquinho, cresce um pouquinho, cai um pouquinho. Isso aí é o que a gente chama de curva real. Safo isso, gente? Beleza? Deu para entender população? Então vamos para mais um ponto de ecologia aqui para essa prova de domingo. A comunidade, né? As relações ecológicas na comunidade. Essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Vamos falar rapidinho sobre as desarmônicas. O primeiro é o amensalismo. Amensalismo é uma relação onde um ser vivo elabora ou produz substâncias para que mata outro ser vivo. Um fungo chamado penicillium, ele libera uma substância chamada penicilina que mata a bactéria. Isso é um caso de amensalismo. Outro é o predatismo. O predatismo é quando o predador ele mata a sua presa, né? Então eu tenho aí uma relação desarmônica. Terceiro é o parasitismo. O parasita, normalmente ele causa problemas no hospedeiro, beleza? Então isso é uma relação desarmônica, né? Saímos agora de um Covid, estamos, graças a Deus, vencendo o Covid. Não deixa eu de ser um parasitismo. Competição. A competição é quando o indivíduo ele compete com o outro, aí vocês têm que ter cuidado na hora da prova, que pode ser intraespecífica ou interespecífica. Se for intraespecífica, ou seja, da mesma espécie, a competição é por sexo, espaço e alimento. Beleza? Se for interespecífica, ou seja, não está relacionado com a mesma espécie, somente por espaço e alimento.
Aí você tem o canibalismo, é quando o indivíduo mata e devora o outro da mesma espécie, né? Já nas harmônicas nós temos o mutualismo, é quando o indivíduo ele se junta com o outro. No mutualismo, se você separar os dois vão morrer, porque é uma relação obrigatória. Comensalismo já é quando o indivíduo come restos de alimento, beleza? É o caso do tubarão e aquele peixe chamado rêmora. O tubarão, ao comer a comida que ele tem que comer, cai pedaços e a rêmora come. É um caso de comensalismo. Inquilinismo é quando o indivíduo vive à custa do outro, sem causar problema. O epifitismo ocorre nos vegetais, é um inquilinismo, mas nos vegetais. É o que acontece com a samambaia, a bromélia e a orquídea. Elas só usam aquela árvore para ter sustento. Colônia, cuidado com isso na prova, colônia e sociedade, eles podem perguntar a diferença. A diferença é que na colônia os indivíduos estão anatomicamente ligados, estão grudados, enquanto que na sociedade os indivíduos só estão reunidos. Eu agradeço muito a participação de vocês, convido vocês a virem para o equipe, aqui vocês vão estar bem preparados para o Enem. Valeu, galera, boa prova domingo, um abraço. E que você tenha entendido as questões e que sirva para ajudar você amanhã. Boa sorte, boa prova, equipe Casa volta já. Pessoal, nesse segundo bloco, matemática, uma das provas mais importantes para amanhã. E o professor Adalto, com a experiência que tem, com certeza vai ajudar você. Estamos aqui para mais um encontro com você no Equipe em Casa. Amanhã a nossa prova de matemática do Enem. Espero que você esteja tranquilo, relaxado para fazer uma boa prova. Nós vamos abordar hoje 3 assuntos importantes. Nós vamos falar de porcentagem, nós vamos falar um pouquinho de geometria plana e um pouquinho de geometria espacial. São assuntos recorrentes que com certeza aparecem na prova do vestibular, ok? Então vamos fazer a primeira questão. Uma indústria de embalagem conta com 2 máquinas antigas idênticas, capazes de produzir juntas 50 caixas por minuto. Por problema de funcionamento, elas serão substituídas, mas o orçamento da empresa permite a compra de apenas uma máquina nova, que por ser mais moderna, é 20% mais eficiente em produzir caixas do que uma máquina do modelo antigo. Dessa maneira, quantas caixas se espera que a nova máquina seja capaz de produzir em 1 hora? Nós temos primeiro a informação de que a máquina produz 20% a mais, certo? Lembra que 20% é 20 sobre 100. Ou seja, simplificando os zeros, 2 sobre 10, que é 1/5, ou seja, 0,2. Certo? Isso aqui é o 20%. Como ele teve um acréscimo de 20%, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os 20% com os 100% que eu tinha da máquina anterior. Ou seja, eu vou pegar o 0,2 e vou somar com 1, que seria o 100% da máquina anterior. Eu vou ter 1,2. Então, as 2 máquinas produziam juntos 50 caixas. 50 caixas as 2 máquinas produziam junto. Se eu pegar 50 e dividir por 2, cada máquina vai produzir 25 caixas. Ok? Essa máquina quebrou e vai ser substituída por outra máquina que tem 20% mais de eficiência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as 25 caixas que ela produzia e vou multiplicar por 1,2, que representa
os 20% a mais que ela vai produzir. Olha só, fazendo o cálculo, 25 vezes 1,2, 5 vezes 2, 10 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 1, 2. Somo, eu vou ter 300? Não, porque tem uma casa decimal aqui para mim andar. Então, eu vou ter 30 caixas. Essas 30 caixas são produzidas por minuto, mas ele quer a produção em 1 hora. Vou pegar as 30 caixas e vou multiplicar pelo equivalente em hora, que é 60 minutos. Então, 30 vezes 60 vai me dar quanto? 1.800 caixas. Então, essa nova máquina vai me produzir 1.800 caixas com essa nova máquina que teve uma eficiência a mais de 20%. Então, a minha resposta seria a letra C de casa. Na segunda questão, nós vamos desenvolver geometria plana. Então, a gente tem que ter cuidado na geometria plana. Relações métricas no triângulo retângulo, relações trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos, área das figuras planas. Acompanhe comigo. Um arquiteto foi contratado por um gerente de um clube para fazer um projeto de uma piscina redonda. O gerente pediu que nas bordas dessa piscina fossem instaladas 2 escadas de ferro e uma cascata de água. Atendendo ao pedido que foi feito, o arquiteto projetou as escadas distantes, em linha reta, 20 metros uma da outra, sendo instaladas nos pontos A e B. O ponto O coincide com o centro dessa piscina e o ponto C representa o local onde será instalado a cascata de água. Sendo OC o raio que essa piscina terá, veja na figura abaixo o projeto apresentado por esse arquiteto, onde a parte mais escura representa uma calçada. A fim de que a cascata ficasse num ponto que facilitasse a entrada e a saída das pessoas, o arquiteto observou que o raio da piscina deveria ter como medida a mesma distância em linha reta entre as escadas e que o triângulo ABC não deveria ser obtusângulo. Para que ele consiga obter essas distâncias iguais, é necessário que o ângulo ACB meça quantos graus? Eu tenho aí um triângulo, né? Ele instalou no ponto A e no ponto B as escadas, a distância entre o ponto A e o ponto B é 20 metros, ele diz que o O é o centro do círculo e o raio desse círculo tem a mesma distância entre o ponto A e o ponto B, ou seja, o raio mede 20 metros. 20 metros. Ok? Tranquilo? Como é que eu vou achar esse ângulo alfa aqui, olha? Como é que eu vou achar esse ângulo alfa? Este ângulo alfa, ele é oposto ao lado que mede 20 metros. Qual a relação na trigonometria, na geometria plana, que envolve essa situação onde eu tenho um lado e um ângulo oposto a ele? Eu tenho a lei dos senos. A lei dos senos diz que o lado A, oposto ao ângulo alfa, está para o seno desse ângulo alfa, assim como o lado B está para o seno do ângulo oposto a ele. Digamos que o ângulo fosse beta, seno de beta, assim como o lado C estaria para o seno do ângulo oposto a ele. Digamos que fosse θ. Ok? Só que aqui, o que é que eu tenho no meu triângulo? O lado oposto, 20. O ângulo oposto a ele é alfa. Então, o seno do ângulo alfa, 20 dividido pelo seno do ângulo alfa. Só com essas duas informações eu não resolvo o meu problema. Ok? Aí eu tenho que lembrar o seguinte: quando o triângulo está inscrito na circunferência, a razão de proporcionalidade é o dobro do raio.
Pronto. Aí a lei do seno está completa. Então, 20 está para o seno de alfa e ele é igual a quem? Ao dobro do raio. Tenho o raio? Tenho, 20. Acho o seno de alfa. 20, que é o lado AB, está para o seno do ângulo alfa, e ele vale 2 raio. O raio é 20, 2 vezes 20. Posso simplificar esse 20 com esse 20? Posso. O que é que vai sobrar para a gente? Vai sobrar para a gente 1 sobre seno alfa, 1 sobre o seno alfa, é igual a quanto? A 2. Trocando o seno de alfa com 2, eu tenho que o seno de alfa é quanto? Meio. Qual é o ângulo cujo seno é meio? O ângulo alfa só pode ser 30 graus. 30 graus. Observe que o ângulo alfa é menor que 90. Ele diz que o triângulo ABC não deveria ser obtusângulo. Ok? Se ele fosse obtusângulo, ele teria um ângulo maior que 90. No caso, o meu ângulo alfa, 30 graus. Portanto, a alternativa seria a letra B de bola. A lei dos cossenos seria um lado oposto ao quadrado é igual o lado que não é o oposto e forma o ângulo com o outro lado, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Olha, é isso aqui, ó. Este é o A, este é o B, este lado é o C, e aqui eu tenho o ângulo alfa. Aqui é a lei dos cossenos, e aqui é a lei dos senos, quando eu tenho o lado oposto e o ângulo oposto a esse lado. Então, pessoal, agora vamos fazer a terceira questão. A administração de um prédio residencial com 400 moradores, localizado em uma cidade que enfrenta um período de racionamento do uso de água, decidiu por colocar uma caixa d'água adicional com capacidade para suprir a demanda média do prédio por 2 dias. Essa demanda é de aproximadamente 400 litros de água por morador por dia. Uma área de 3 metros quadrados foi delimitada para que uma caixa d'água de formato cilíndrico seja instalada aproveitando-se a maior área possível. Considere 3 como aproximação para π. Qual é aproximadamente a altura mínima que a caixa d'água deverá ter para suprir a demanda de água do prédio por 2 dias? Então, olha bem, o problema diz que nós temos 400 moradores, ok? Cada morador consome 100 litros de água, vezes 100. Ok? Isso aqui ele consome por dia. Só que vai ter a falta de água por 2 dias. Então, vou multiplicar por 2. Beleza? 4 vezes 2, 8. E quantos zeros? 4. 1, 2, 3, 4. O quê? Litros. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho 80 mil litros, eu vou ter 80 mil decímetros cúbicos. A área que foi disponibilizada foi 3 metros por 3 metros. A minha altura ele quer em metro, então eu vou transformar decímetro cúbico para metros cúbicos. Lembra que eu tenho aquela escala, olha, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso aqui é importante. Aqui, cada passo, linearmente, é uma casa decimal. Se for área, é ao quadrado. Cada passo, 2 casas decimais. Como eu estou trabalhando com volume, é ao cubo. Então, cada passo vão ser 3 casas decimais. Como eu estou com decímetro cúbico e quero voltar para metros cúbicos, olha, eu vou andar 3 casas decimais para a esquerda.
Se eu andar 3 casas decimais para a esquerda, eu vou ter 80 metros cúbicos. Beleza? Então eu tenho o volume da caixa d'água que vai ser construída. O volume dela é 80 metros cúbicos, ok? Ela vai ser construída numa área quadrada de 3 metros por 3. Então, olha, se eu tenho um quadrado e quero escrever nesse quadrado uma circunferência, um círculo, qual vai ser o raio desse círculo? Olha, o raio desse círculo vai ser a metade do lado. Portanto, o raio da minha circunferência vai ser a metade do lado, ou seja, vai ser 3 dividido por 2, ou seja, vai ser 1,5 metros, 1,5 metro. Como é que eu vou calcular o volume do cilindro? O volume do cilindro é parecido com o volume do prisma, é a área da base vezes a altura. A base do cilindro é o círculo, é πr ao quadrado. A área da base vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. Então, πr ao quadrado, que é o volume do cilindro, ele é igual a quem? A 80 metros cúbicos. Beleza? Eu quero a altura. Quem vai ser a altura? Vai ser 80 dividido por π, que ele diz que é 3, vezes o raio, que é 1,5 ao quadrado. Certo? A altura é 80 dividido por 3, 1,5 ao quadrado. Eu vou ter que fazer a conta na hora da prova. Eu não tenho máquina de calcular. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 1 é 5 e 2, 7. 5 vezes 1 é 5. 1 vezes 1 é 1. 5. 7, 5, 12. Vai 1, 2. 2 casas decimais, 2,25. Pronto, 2,25. Então, quem é a minha altura? A altura vai ser 80 dividido por 3 vezes 2,25. 3 vezes 2,25, olha, 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 2, 6. 2 casas decimais, 6,75. Esse resultado é maior que 10. Então, a única alternativa que eu tenho o resultado maior que 10 é a letra E. Como ele foi generoso e não deu nenhuma alternativa com valor maior que 10, a não ser a letra E, eu marco a letra E. Beleza? Gente, a prova do Enem é paciência, é cálculo, é prestar atenção. Cuidado com os números decimais, cuidado com geometria espacial, cuidado com geometria plana, dá uma olhada em regra de 3, em números decimais, escala. Nós vimos isso durante o período que a gente teve junto com o nosso equipe em casa. O nosso aluno está preparado para fazer a prova. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco esse nosso encontro. Amanhã faça uma boa prova, sucesso e vamos à luta. Então é isso, pessoal. Com essas dicas do professor Adalto, e amanhã, foco e tranquilidade. Vai fazer uma boa prova. Equipe em Casa volta já. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples. Eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Nesse terceiro bloco, muito mais dicas. Agora, Química, professor Igor. Vem dar o play comigo nessa revisão? Aqui a gente tem o quê? Biologia? Não, eu sou o Igor. Física? Não. Aqui a gente trabalha com Química, meu nobre. Então vem comigo, pega a pipoca e aperta o play. Olha só, revisão para Enem. 3 tópicos que você tem que levar para a sua prova, que você tem que saber. Primeiro tópico, separação de mistura, meu nobre. O que você precisa saber sobre separação de misturas? Isso é simples. Você tem que conhecer o sistema que você tem. Quantas fases esse sistema tem? Quantas fases essa mistura tem? Então, como por exemplo, você tem o quê?
água e óleo. A fase é cada distinção de matéria, seja ela contínua ou não, que você consegue perceber. Então, quando você tem a água e o óleo, você consegue ver os dois, certo? Então, teu sistema tem duas fases. Agora, se você tem o álcool hidratado, que é o álcool 70, nossa, você não vê a distinção entre a água e o álcool. Você vê apenas uma fase no teu sistema. Então, o teu sistema monofásico e o sistema da água e o óleo é um sistema polifásico, tem duas fases, certo? Duas ou mais. Então, a partir daí, a gente tem o quê? Misturas homogêneas, que têm uma fase, monofásicas, ou heterogêneas, que podem ter duas ou mais fases, são as polifásicas, certo? Dependendo da tua mistura, você emprega uma técnica diferente de separação. E eu vou te mostrar aqui nessa questão como que a gente resolve ela. Então, olha só, questão do nosso simulado que nós utilizamos aqui no colégio da rede AZ. Garrafas de refrigerante feitas de PET geralmente têm um rótulo de papel e um adesivo que devem ser removidos antes que o PET possa ser reutilizado. Então, a reciclagem começa com a separação manual e, em seguida, as garrafas são cortadas em pedaços. Metais ferrosos são removidos por ímãs, contaminantes de metais não ferrosos são removidos por correntes parasitas que os fazem saltar como pulgas para dentro de um recipiente à medida que descem por uma esteira durante todo o processo de separação. O ciclone de ar, então, remove o papel dos outros materiais leves. Então, ele quer saber o seguinte: no processo de reciclagem do polímero artificial PET, pode-se caracterizar os processos de análise imediata. Quando ele falar para você, meu nobre, análise imediata é o mesmo que separação de misturas. Catação, imantação, levigação. Primeiro, você tem que entender o que aconteceu. O primeiro passo que ele falou foi o quê? A separação manual. Quando você vai preparar aquele feijãozinho gostoso, você fez o quê? Você catou o feijão primeiro, certo? É o processo de catação, você separa manualmente o feijão, o grão, das pedras e das outras sujeiras. Então, aqui, a reciclagem começou com a separação manual. Então, aqui temos um processo de catação. Com isso, meu nobre, você já pode eliminar aqui de cara a letra B e a letra D. Tranquilo? Em seguida, as garrafas são cortadas em pedaços. Aqui ainda não é separação de misturas, certo? Estou apenas cortando para deixar em pedaços menores. Metais ferrosos são removidos por ímãs. Opa, eu tirei alguém dessa mistura. Removido por ímã. O que o ímã remove? Materiais com propriedades magnéticas. Então, aí você tem separação magnética. Opa. Muito cuidado. Por quê, meu nobre? Porque a separação magnética também é conhecida como imantação. Imantação, pega a dica, ímã, separado por ímã, imantação. Então, imantação e separação magnética são a mesma coisa, certo? Então, dissolução fracionada não é. Então, eu elimino a letra E. O ciclone de ar, então, remove o papel de outros materiais leves. Ciclone de ar, cara, está soprando ar. Se está soprando ar, está o quê? Está ventilando. Resposta correta, letra C. Levigação, meu nobre, é quando você tem sólidos de diferentes densidades e você utiliza a água para promover o arraste deles. Por exemplo, os mineiros, antes dos garimpeiros, coletavam ouro do leito do rio. Então, como é que era feita essa coleta? Eles usavam uma espécie de tampa, pegavam aquela sujeira, a sujeira vinha com pedaços de ouro, a pepita de ouro, e eles utilizavam a própria corrente do rio para arrastar a sujeira. E o ouro ficava. Então, esse é o processo de levigação, já passou até no desenho do pica-pau, por exemplo. Outros processos de separação que podem aparecer na sua prova são a filtração e a decantação, certo? A filtração, você tem, por exemplo, um sólido líquido, como, por exemplo, o café e a borra. Você passa no coador, o sólido é retido e o líquido passa. Já na decantação, você tem, por exemplo, a decantação entre líquidos immiscíveis, como a água e o óleo. Você coloca ele no funil de decantação, que é um funil que tem mais ou menos esse desenho aqui, certo? É um garrafão aqui, só que ele tem uma espécie de torneirinha aqui embaixo. Então, você coloca a sua mistura de água e óleo, certo? O óleo é menos denso que a água, então ele fica na parte de cima. Aí deixa decantar, coloca aqui por cima,
tampa, depois que decantou você abre a torneirinha, sai a água, aí quando chegar na marca do óleo você fecha a torneirinha, também é um processo de decantação. Qual é o princípio de separação da filtração? O tamanho das partículas. O sólido é maior que o poro do filtro, então ele fica retido. A decantação, qual é o princípio? A densidade, certo? Você separa os líquidos de acordo com suas densidades. E, por exemplo, a destilação. Qual é o princípio da destilação? Os pontos de ebulição. Agora, segundo tópico muito importante para você, forças intermoleculares. Você sabe por que água e álcool se misturam? Isso não é magia, isso é força intermolecular. As moléculas de sabão interagem tanto com a água quanto com as gorduras, o que proporciona a limpeza da sujeira. A presença da longa cadeia de carbono dos sais de ácidos carboxílicos é apolar e é capaz de interagir com espécies apolares. Apolares como gorduras e outras que denominamos sujeira. O grupamento do ácido carboxílico ionizado, que é o carboxilato, por ser polar, é capaz de interagir com moléculas de água. Ele fala que tem uma longa cadeia carbônica. Como é essa cadeia carbônica? Ela se apresenta assim, olha, uma longa cadeia carbônica, certo? Pam, 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 longa cadeia carbônica, certo? E uma extremidade, certo? Que tem aqui, olha, o derivado do ácido carboxílico, certo? Agora, você tem aqui esse cadeião, certo? De acordo com o texto, ele falou que esse cadeião ele é apolar, certo? Já ele falou que a outra extremidade, ela é o quê? É uma extremidade polar, que interage com o quê? Com as moléculas da água. Meu nobre, quando a gente fala de forças intermoleculares, a gente fala de semelhante dissolve semelhante, certo? Para isso, você tem que conhecer que tipo de molécula você tem. Você pode ter moléculas polares e moléculas apolares. E através de um tipo de interação bem específica, chamada dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Agora, quando você tem uma substância polar, meu nobre, você pode ter alguns tipos de interação. Você pode ter interação aqui, dipolo. Você pode ter ligação de hidrogênio, certo? Ligação de hidrogênio é um caso especial quando você tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Ou você tem aqui, no caso de íons que vão interagir com a água, você pode ter a interação do tipo íon dipolo. Bora ver o que a nossa questão quer? Quando o sabão interage com a gordura, ocorre que tipo de interação? Então, poxa, não é interação com a parte polar. E com a parte apolar eu tenho apenas dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, não é a letra E, não é a letra D também, que é a ligação de hidrogênio. Ligação covalente não é interação entre moléculas, ligação covalente é ligação entre átomos. E eu estou falando de interação entre a molécula do sabão, entre a molécula da gordura. Não é dipolo permanente, que é o mesmo que dipolo, porque acontece em moléculas polares. Então, sobrou o que, meu nobre? Sobrou dipolo instantâneo e dipolo induzido, letra A. Tranquilidade? Essa foi a nossa revisão para o Enem. Fique atento nesses dois tópicos, forças intermoleculares e separação de misturas, que são tópicos que sempre marcam presença em pelo menos uma ou duas questões na sua prova de natureza, certo? Lembrando que as matrículas estão abertas para as turmas de 2022 aqui do Colégio Equipe, ensino infantil a ensino médio. Equipe, os melhores com você, vem fazer parte. Falou! Tranquilo? Pronto para acertar as questões de química? Então não saia daí, Equipe em Casa volta já. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples, eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade.
é o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Pessoal, nesse último bloco, vamos voltar a falar de ciência da natureza, falar de física, e eu vou ter o prazer de resolver com vocês algumas questões. Quero dizer que ondulatória, eletricidade e magnetismo são 50% das questões de física no Enem. Vamos começar com a questão de ondulatória. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoca uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante, igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Fenômenos repetitivos são estudados em ondulatória. Veja bem como funciona o sonorizador. A cada 8 centímetros, acontece que você escuta um som. É como se a cada 8 centímetros repetisse alguma coisa. Esse é um fenômeno repetitivo. Em ondulatória, fenômenos repetitivos são descritos dessa maneira. Por exemplo, se eu tenho aqui um círculo, se eu parto aqui de A e dou a volta completa, olha aí, aconteceu uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. Comparando com o sonorizador, cada volta completa é como se passasse 8 centímetros. A matemática, ela mede essa distância percorrida na volta completa usando a função trigonométrica, que é uma função circular, desse jeito aqui, olha. Essa figura que eu desenhei aqui, ela mede a distância percorrida na volta completa. Toda vez que acontece uma vez, percorre essa distância, que é chamada de comprimento de onda. Comparando com o sonorizador, a gente percebe que 8 centímetros, então, representa o comprimento de onda. Então, para a gente aqui, o comprimento de onda é 8 centímetros. Mas eu quero calcular a frequência dessa onda. A equação fundamental da onda diz que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, o comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade, e a frequência da onda vai ser o quê? Vai ser a velocidade pelo comprimento de onda. Detalhe, o comprimento de onda e a velocidade, eles devem estar em unidades compatíveis. Se a gente dividir por 3,6, nós vamos transformar de km por hora para metro por segundo. 108 km por hora equivale a 30 metros por segundo. O comprimento de onda, que foi dado em centímetros, se a gente dividir por 100, passa para a unidade metro, compatível com metros por segundo. E agora podemos, então, calcular a frequência da onda sonora, que seria o valor da velocidade, 30 metros por segundo, pelo valor do comprimento de onda em metro, que seria 8 sobre 100. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar 3.000 por 8, que vai dar uma frequência de 375 Hz, letra C. A nossa segunda questão de hoje trata de eletricidade. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito.
Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. A questão pede para calcular a tensão da bateria ligada de A para B. Essa questão, o tema dela é o circuito série. O circuito série é um circuito divisor de tensão. Por exemplo, se eu tenho aqui dois resistores, R1 e R2, em série, R1 e R2 ligados em série a uma bateria de 100 volts, por exemplo, ligados em série a uma bateria de 100 volts, resistor 1 e resistor 2. Se porventura a tensão no resistor 1 for 40 volts, qual seria a tensão no resistor 2? O circuito série é um divisor de tensão. Eu vou dividir 100 volts entre os dois. Se o primeiro já tem 40 volts, o resistor 2 vai ter 60 volts. É mais ou menos o que acontece com a nossa questão. Se a gente nomear esse ponto aqui de ponto A, o ponto aqui embaixo de ponto C e mais adiante de B, eu vou ter aqui de A para C. Olha aqui, saindo de A para C, nós temos dois resistores em paralelo, de 120 e 60 ohms. Resistores em paralelo, a gente pode achar o equivalente usando aquela regra básica do produto pela soma. Então, se eu tenho um resistor de 120, produto 60, e a soma deles vai dar 180. Fazendo essas contas, vou encontrar um equivalente aqui de 40 ohms. Então, de A para C, olha, de A para C, o resistor equivalente de 120, 60, é um resistor de 40 ohms. E de C para B, só tem um resistor aqui, e ele é de 40 ohms também. Um resistor de 40 ohms também, de C para B. Veja que a bateria, ela está conectada de A para B. Então, eu tenho aqui claramente, né, o circuito série divisor de tensão. Eu tenho uma tensão aqui na bateria que eu quero calcular, e o circuito série divide a tensão de A para C e de C para B. Veja que o circuito, a parte do circuito que vai de A para C, tem um resistor de 120 ohms ligado em série com um fusível de 500 mA. Se eu achar a tensão no de 120, é a tensão de A para C. A tensão no resistor de 120 é a tensão de A para C. Então, veja bem, a tensão de A para C é a tensão no resistor de 120, que seria, pela lei de Ohm, a corrente em miliampere. Veja que miliampere a gente divide por 1000, passando para ampere, e a resistência é 120. Então, a tensão de A para C, ela vai dar 60 volts. Já sabemos que de A para C, a tensão é de 60 volts. Se eu conseguir calcular a tensão do ponto C para o ponto B, eu vou ter o meu divisor de tensão e vou achar a tensão da bateria. Veja que o resistor que está ligado de A para C está em série com o resistor ligado de C para B. Em série tem a mesma corrente. Em série quer dizer percorridos pela mesma corrente. Olha só, são percorridos pela mesma corrente. Vamos calcular a corrente que passa no resistor de A para C. Essa corrente de A para C, pela lei de Ohm, seria a tensão, que é 60, pela resistência, que é 40. Corta os zeros, vai dar uma corrente de 3/2 amperes. Então, essa corrente que passa de A para C é a mesma que passa de C para B, é um circuito série. Então, se eu tenho uma corrente aqui de 3/2, eu posso achar a tensão de C para B. Olha aí, tensão de C para B vai ser a corrente, que é 3/2, lei de Ohm, né? Vezes resistência, que é 40 ohms. Então, tensão de C para B vai dar 40 por 2 vezes 3, 60 volts. Olha aí, pessoal, se eu tenho um circuito série, divisor de tensão, em que cada resistor tem uma tensão de 60 volts, a tensão da bateria é 60 para um, 60 para o outro. Portanto,
120 volts. Um outro tema muito recorrente no Enem é o magnetismo. E a nossa terceira questão de hoje trata justamente de magnetismo. Vamos a ela. Uma barra uniforme, condutora, de massa M igual a 100 gramas e comprimento L 0,50 metro, foi posicionada entre duas superfícies rugosas. A barra permanece em repouso quando uma corrente elétrica I, 2 amperes, a atravessa na presença de um campo magnético de módulo B igual a 1 Tesla, constante que aponta para dentro da figura. Com base nessas informações, determine o módulo e o sentido da força de atrito resultante que atua na barra e o sentido da corrente. Veja bem, essa questão ela trata de um campo magnético e de um campo gravitacional. Lembra que eu sempre digo para vocês, onde tem campo tem força e onde tem força tem campo. Se tem campo gravitacional, vai ter força-peso. Se tem campo magnético, vai ter força magnética. A força-peso, que é uma força vertical para baixo, é uma força vertical descendente, a gente sabe que ela vai ter esse comportamento aqui, força-peso, vertical para baixo. E a força-peso aqui, calculada como sendo produto da massa pela gravidade, veja que a massa foi dada em gramas, mas você está careca de saber que a gente trabalha aqui, nesse caso, em quilogramas, dividindo por 1000. E a gravidade, 10. Cortando esses zeros, a força-peso é 1 newton. Para baixo. A força magnética pode ser calculada por esta lei aqui, nesse caso, campo, que multiplica a corrente, que multiplica o comprimento. O campo é 1 Tesla, a corrente 2 amperes e o comprimento 0,50 metro. Isso aqui vai dar 1 newton também. Veja que a força-peso e a força magnética têm o mesmo valor, mas a questão fala de força de atrito. Se a força magnética fosse vertical para cima, a força magnética ia anular o peso. E a barra não ia ter aquela tendência de escorregar. E nós não teríamos força de atrito. Então, a força magnética vai ser vertical para baixo com uma força-peso. Força magnética. A força de atrito, ela age aqui entre a barra e a parede. Nós teremos força de atrito nessa parede aqui e teremos força de atrito nessa outra parede, olha aí. Então, teremos duas forças de atrito para analisar. A questão diz que a barra permanece em repouso. Embora as forças peso e magnética puxem para baixo, a barra tem uma tendência de deslizar, mas permanece em repouso. É o caso típico da força de atrito estático. Como a barra está em repouso, a força resultante total deve ser nula. Para que a força resultante seja nula, eu tenho que dizer assim, olha, força para cima, Φ mais Φ, né? Anula a força para baixo, que é peso mais força magnética. Φ mais Φ dá 2Φ, não é verdade? O valor do peso é 1 newton, o valor da força magnética também é 1 newton. Então, 2 vezes Φ igual a 2, e a força de atrito vai valer 1 newton, cada uma. Ele pede a força resultante de atrito, que seria 1 newton mais 1 newton, portanto, 2 newtons. E pela regra da mão esquerda, a gente pode calcular o sentido da corrente. O dedo indicador fura o plano do papel, o dedo polegar para baixo, a força magnética é para baixo, e o dedo médio no sentido da direita para a esquerda, como aparece na nossa figura aí, o sentido da corrente. Essa foi mais uma questão que nós fizemos abordando ondulatória, eletricidade e magnetismo, que consiste geralmente em 50% da prova. Espero poder ter ajudado e desejo uma boa prova e espero que amanhã você leve uma estratégia para responder as questões. Não escolha questões, vá fazendo uma por uma.
faça sempre aquilo que você sabe. Faça isso várias vezes e essa é uma estratégia vencedora. Boa sorte, boa prova. Olá, galera. Chegamos a mais um final de programa Equipe em Casa. Hoje, especial, véspera de prova do Enem. Nós fizemos um programa com muito carinho, dando dicas para você se sair muito bem na prova de amanhã. Eu, professor Antônio Carlos, professor Reinaldo, professor Bené e todos os que fazem parte da equipe de professores do Colégio Equipe, não é? Fomos incansáveis nessa jornada e chegamos até aqui ao seu lado. Pode ter absoluta certeza que a gente está torcendo por você. Você fez a sua parte, mantenha a tranquilidade e, acima de tudo, mantenha a sua fé no carinha lá de cima, que com certeza ele vai estar do seu lado, tá bom? Desejamos a você muito sucesso, você vai fazer uma boa prova, você ralou a beça para chegar até aqui, então vá seguro, confie na sua capacidade que você vai arrebentar. Estamos aqui na torcida por você. Amanhã vá tranquilo, chegue cedo ao seu local de prova, não perca o horário. E recadinho para você que vai escolher um colégio de qualidade para 2022 para o seu filho. O Colégio Equipe está de portas abertas para receber você com o que há de melhor em excelência em educação. Do maternal ao 3º ano do ensino médio, estamos com mensalidades congeladas, com super descontos nessas mensalidades. Afinal de contas, nós fomos sensíveis a toda essa crise que afetou as famílias brasileiras. E o que é melhor também é que nós temos material didático que são considerados tops a nível de Brasil. Material didático da rede AZ, material didático do sistema SAI de ensino, que realmente estão revolucionando o ensino nesse país. Material de qualidade com desconto você também encontra aqui nas nossas 2 unidades. Quer um colégio de qualidade para o seu filho? Colégio Equipe, ano que vem, os melhores com você. E você, galera que vai fazer a prova do Enem, vá com fé, confie em Deus e boa prova. Grande abraço a todos. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.